Oi gente, tudo bem? Eu sou a Cíntia Fernandes e esse é mais um vídeo pro blog da Cíntia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre máquina de costura. Bom, já tem cerca de uns 8 meses que eu comprei a minha máquina. Eu venho treinando bastante com ela. E quando eu fui comprar a minha máquina de costura, eu pesquisei muito na internet. E assim, com toda a experiência que eu tive até conseguir comprar a minha máquina, acredito eu que eu consegui assim reunir dicas que pode ajudar você no momento que você estiver escolhendo a sua máquina de costura. A primeira dica é: nunca compre uma máquina de costura muito fraca, de baixíssima potência, com o pretexto de que é para pequenos reparos. Por mais que você tenha que calcular qual que é a sua necessidade, o que você pretende desenvolver com uma máquina de costura muito fraca, ela não vai te render grandes serviços por muito tempo, isso incluindo até mesmo reparos, porque você vai reparar uma peça de algodão, que é um tecido super fininho, mas no mesmo tempo você pode querer também fazer o reparo em um jeans, e ela não tem essa potência tão alta assim, e é onde na grande maioria das vezes, quando você vai consultar e você vai olhar os comentários embaixo, sabe? Aquela pesquisa que você vai lá e joga o produto e lê a opinião dos clientes lá embaixo, as pessoas reclamam muito justamente porque ela não tem grande potência, óbvio, e justamente porque ela não atende toda essa necessidade que você acha que ela vai atender mesmo, que você quer usar ela para pequenos reparos. E também porque você pode querer evoluir. Se você gosta muito de costura ao ponto de querer comprar uma máquina para você mesmo fazer seus reparos, é sinal de que você também tenha um certo carinho pela costura e você pode querer desenvolver outros trabalhos, você pode querer evoluir de pequenos reparos para pequenas costuras de peças simples ou que seja roupinhas de cachorro, que foi o que eu comecei a costurar bem no começo, que eu não sabia de absolutamente nada, nem como equilibrar o pé no pedal direito. Eu não sabia. Então era zero a minha experiência. Apesar da minha mãe ser costureira há muitos anos, quando mais nova eu gostava de desenhar os modelos que a minha mãe poderia fazer pra mim. Eu gostava muito de comprar tecidos e eu gostava muito das peças que minha mãe fazia. E eram aquelas peças lindas, perfeitas. Então eu nunca tinha tido até então o interesse de aprender a costurar. Então, quando eu resolvi querer aprender, ainda assim eu precisava de uma máquina que me atendesse, de uma máquina que tivesse um bom custo-benefício, mas que eu também pudesse fazer de pequenas peças a peças mais elaboradas, assim por diante. A segunda dica que eu posso dar pra você é: não se engane com a beleza da máquina. Não se engane muito com o que você tá vendo e nem muito com tutoriais de apresentação de máquinas, porque normalmente todos eles traz muitos benefícios, mas não mostra muito ali o contra da compra. E aí, se você não avaliar muito bem, você vai acabar pagando caro numa máquina, que ela não vai sair tão baratinha assim, e ainda assim você vai ficar num prejuízo de uma máquina que não vai te render tanto. Eu tô falando isso porque eu passei por isso, eu tava de olho numa Singer. Eu vou achar a foto dela e mostrar aqui pra vocês. E nessa máquina de costura, quando eu cheguei na loja especializada mesmo, foi falado muita coisa referente a essa máquina e até mesmo porque a própria Singer iria tirá-la de linha. Então eu corri o risco ali de comprar, tanto que eu encontrei na loja que eu comprei a minha máquina, uma daquela que alguém comprou e vendeu pra eles porque não tinha gostado. A terceira dica que eu posso dar pra vocês pode parecer loucura, mas eu pesquisei muito na internet máquina de costura. E isso não é bom, porque vai camuflar muito as coisas e as opções que você pode ter diante de tantas máquinas que tem. Porque existem máquinas muito caras,
Então, se você está disposto realmente a investir um valor muito alto em uma máquina de costura, que custe bastante, e você sabe que você vai desenvolver muita coisa, ou porque você já está fazendo um curso, ou porque você já domina muita coisa, é uma opção que você tem porque você está dentro das condições de fazer isso. O que não era o meu caso. Eu estava pesquisando muito porque eu queria uma máquina que me atendesse, mas eu também queria um preço ali dentro do que eu podia pagar, por exemplo. E eu não estava esbanjando muito dinheiro justamente porque eu estava num desejo muito grande de uma máquina. Eu estava juntando dinheiro, mas não era o suficiente para me enfiar as caras assim em uma máquina muito cara. E aí vem pra quinta, eu acho que essa é a quinta sugestão, que é: dê espaço ou uma oportunidade, se você não tem tanto dinheiro assim, para comprar uma máquina usada. Desde que ela esteja revisada e que ela esteja trabalhando muito bem, ela é uma excelente opção, porque você vai ter uma máquina bem completa e ao mesmo tempo você vai conseguir comprá-la a um valor inferior a uma novinha, moderna, na loja. Outra dica que eu posso dar para vocês também é que procure uma loja especializada em máquinas. Eu acho que isso vai ajudar muito mais você na sua pesquisa, na sua procura por uma máquina de costura, do que você ir em uma loja comum, uma loja convencional. Eu tô falando isso porque eu entrei dentro das Casas Bahias, eu entrei dentro da Magazine Luiza e todas elas têm máquina de costura. Tem um vendedor que é específico para aqueles setores, né? Normalmente tem um vendedor, mas não é aquele vendedor que entende da complexidade da máquina. Ele é um vendedor que tá ali separado por setor. Então ele tá interessado em te vender, ele não vai querer explicar tantas coisas e ele não vai te falar tantas coisas que são boas ou ruins numa máquina. E eu tô falando tudo isso pra vocês porque desde o início meu esposo ele falava assim: vamos em uma loja especializada em máquinas de costura. E mesmo minha mãe sendo uma mega costureira há muito tempo, eu fiquei bem ogra, assim, na minha opinião, de que não, lá só vai ter máquinas industriais, muito caro, muito acima do valor e que eu não vou ter dinheiro pra pagar. Levei assim aquele queimão na língua, porque foi justamente numa loja especializada em máquina de costura que eu comprei a minha máquina. E foi lá onde eu tive praticamente uma boa de uma aula de máquina de costura, onde a vendedora ela foi super honesta comigo e eu tive assim aquele baque, né? Tipo, nossa, todas as minhas opiniões que eu achava sobre máquina de costura estava totalmente cagada, né? Porque não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Pro meu começo era muito importante que uma máquina ela me atendesse amplamente. Eu não queria uma máquina para reparo, eu queria uma máquina para aprender a costurar. Então era muito importante para mim que essa máquina ela viesse um pouquinho completa. E uma máquina completa zerada hoje em dia, ela tá bem mais cara que uma máquina usada. Então eu comprei a minha máquina de costura usada nessa loja e assim eu tô amando ela. Eu já vou mostrar o modelo da minha pra vocês, mas eu espero que as minhas dicas, com base no que eu passei na experiência de compra, ajude você a desenvolver ali a sua pesquisa e encontrar a sua máquina. Mas o que vale mesmo é você entender o que você precisa, o que você realmente pretende fazer e aquilo. O que você pretende fazer com a sua máquina de costura daqui a 1, 2 anos. Não que de repente você vai passar tanto tempo com ela ou não, você vai passar muito mais tempo ou você vai passar pouco tempo e depois você vai trocar, por exemplo. Mas escolha uma máquina de costura onde você consiga ver que você vai fazer um longo uso com ela, onde você vai conseguir usar bem e aproveitar bem os benefícios. Por isso que eu falo de uma máquina muito fraca, ela não vai te atender tanto e às vezes ela vai faltar ali até mesmo nos pequenos reparos. A minha máquina de costura é a Singer Facilita. Ela é esse modelo aqui, ó, 2868C. Então, eu comprei ela usada, gente, olha, conservadíssima, ela tava toda revisada, eu nunca precisei mexer em nada, nunca precisei mandar pra reparo novamente, porque a única coisa que eu fiz foi colocar o óleo, que é o aconselhado periodicamente. Começou a cair uma chuvinha gostosa aqui agora. Tá vendo? Esse é o modelo da minha máquina.
foi ela que eu comprei. Eu paguei R$ 400 nessa máquina, por ela ser usada. Então eu consigo treinar muita coisa, não que eu já seja uma pessoa totalmente expert na costura e que eu consigo desenvolver trabalhos incríveis. Eu sofro muita dificuldade ainda, principalmente quando eu encaro algum tecido que já é mais desafiador ou algum modelo de roupa que é mais desafiador. E sim, ainda perco muito tecido treinando, mas eu espero que as dicas que eu dei vá de alguma maneira tenha valor para você e ajude nesse processo da sua procura da sua máquina ideal, e que a minha experiência ajude você a se encontrar aí, justamente porque tudo que eu falei aqui era com base nas grandes dúvidas que eu tinha quando eu queria comprar a minha máquina de costura. Espero ter ajudado vocês e um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!